Comentando a lição de terça-feira, 15 de outubro de 2024. Ouvindo ou não ouvindo a palavra. Apesar das muitas evidências históricas e bíblicas acerca de Jesus Cristo, muitos o rejeitaram como Senhor e Deus. De acordo com a Bíblia, negá-lo pode acarretar em graves consequências eternas, de acordo com o que está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 33, que diz: "Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus." Quando Jesus veio à Terra, a maneira de pensar e as práticas religiosas dos judeus tinham se desviado muito do que era ensinado nas Escrituras inspiradas. Os líderes religiosos daquele tempo, saduceus, fariseus e escribas, davam mais importância a tradições de homens do que à palavra escrita de Deus. Vez após vez, eles acusaram Jesus de violar a lei por fazer curas milagrosas no sábado. João, ao iniciar seu livro, mencionou essa situação dizendo: "Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam." Leia São João capítulo 1, do versículo 9 até o 13. Que dura realidade João retrata sobre como as pessoas respondem a Jesus. João mostra que Jesus criou o mundo e os seres humanos, mas nem todos o aceitam para ter a vida iluminada com sua presença. João fala da divindade de Jesus e expõe uma dura realidade do mundo secularizado e dominado pelo diabo. Jesus é rejeitado por muitos que se acham em trevas e não conseguem sair por conta própria, pois são escravos do inimigo, enquanto outros escolhem ficar nas trevas por vontade própria, fechando o canal de comunicação entre eles e o Espírito Santo, rejeitando assim a convivência com Jesus, que é a luz que pode iluminar a vida de todos, mostrando o caminho para a vida eterna. O mais lamentável é que ele foi rejeitado por aqueles que mais sabiam da sua vinda profetizada desde o Éden. Foi, porém, rejeitado. Há uma história contada a respeito de um fazendeiro que viveu no século XVIII e no tempo em que se garimpava muito ouro no Brasil. Um dia, ele anunciou para a família e os empregados que ele estava indo numa expedição formada na região para ir ao centro do Brasil em busca de ouro e outros metais e pedras preciosas. Durante 5 anos, aquele fazendeiro buscou e garimpou o que podia para voltar com uma boa riqueza. Uma noite, ele, voltando de viagem, chegou nos arredores da fazenda e os cães começaram então a latir. Para não acordar ninguém, tentou entrar na fazenda por uma entrada que só ele conhecia. Os cães aumentaram os latidos e acordaram os familiares e empregados que correram para o local onde os cães apontavam. Na escuridão, descobriram o homem ali e deram-lhe uma surra, apesar dos seus rogos dizendo que era o dono da fazenda. Aquelas pessoas, imaginando que se tratava de um ladrão, aumentaram a pancadaria. O dia raiou logo e todos perceberam que o homem, muito ferido, era realmente o dono da fazenda, que morreu instantes depois. Que triste, pois ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Jesus passou por esse tratamento tão cruel. Como trataram os homens a Cristo quando ele veio? A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. São João capítulo 1, versículo 11. Assim também é agora. Esta história se repete e repetir-se-á uma vez antes de o Senhor vir nas nuvens dos céus. Meditações Matinais de 1965, página 54. Como a história mostra, os conceitos errados, a pressão da comunidade e a perseguição impediram muitos no primeiro século de exercer fé em Jesus. Hoje, ideias errôneas sobre Jesus e seus ensinos podem ter um efeito similar. Por exemplo, muitos aprenderam que o reino de Deus está em seu coração e que não precisam de mais nada, ou que a pessoa pode conquistar o céu por meio de esforços humanos. Outros foram convencidos a procurar na ciência e na tecnologia a solução para os problemas da humanidade, eliminando assim a necessidade de exercer fé no Messias.
muitos críticos modernos afirmam que as coisas que aconteceram durante o ministério de Jesus, conforme registrado na Bíblia, não são fatos históricos. Dessa maneira, esses homens enfraquecem a fé em Jesus como o Messias. Que Deus fortaleça a nossa fé. Que Deus nos abençoe.